Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, dia 18 de setembro, nós estamos recebendo com muito prazer o delegado seccional de Santos, Rony da Silva Oliveira, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. Vamos conhecer agora as manchetes de jornais e sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: eles viraram bandidos. Na Folha de São Paulo. Em São Paulo, maioria rejeita a reabertura do mensalão. No Estadão, Dilma pede serenidade e imparcialidade da Justiça. No Santa Portal, bancários da Baixada Santista vão às ruas anunciar greve. No site do Boc News, Dilma adia viagem oficial aos Estados Unidos. No G1 Santos e região, polícia divulga áudio com conversa entre PM e criminosos. E no portal da UOL, Congresso mantém multa extra de 10% do FGTS e mais 6 vetos de Dilma. Chico. 8 horas e 8 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos falar sobre uma questão essencial e que afeta a todos os cidadãos de Santos, da região metropolitana, assim como de todo o país, que é a segurança pública. E nós vamos saber quais são as ações, iniciativas e investimentos da Polícia Civil em Santos e na nossa região para o combate e o enfrentamento da criminalidade, dos atos de violência, sobretudo a questão das drogas, esse verdadeiro flagelo que afeta tantas famílias, desestrutura famílias e também atinge principalmente os nossos jovens e adolescentes. Mas o debate em torno dessa questão essencial para todos nós, vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e movimento de balsas e estradas. Paula. Chico, a previsão do tempo para esta quarta-feira de chuva durante todo o dia. A temperatura varia entre 15 e 20 graus em Santos e a tábua das marés. As ondas podem chegar a no máximo 1 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. No sistema Anchieta Imigrantes, trânsito lento na chegada a São Paulo, no trecho de Planalto, entre os quilômetros 13 e 10. Está em vigor a operação 5x5, com as pistas norte da Anchieta Imigrantes para quem vai sentido São Paulo. As pistas sul são utilizadas para quem vem sentido litoral. Lentidão também na Cônego Domênico Rangoni, próximo ao quilômetro 270, sentido Guarujá. A rodovia Padre Manuel da Nóbrega apresenta trânsito normal até o momento. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter, através do Enfoque Jornal ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. Chico. 8 horas e 10 minutos, este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e na volta vamos entrevistar o delegado seccional de Santos, Rony da Silva Oliveira. Voltamos já. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país.
Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Tempo de saúde. O Saúde Não Tem Preço oferece remédios de graça para todos os brasileiros com hipertensão, diabetes e asma. Não é mesmo? Ganho remédio de graça, a farmácia é bem próximo da minha casa e a economia que eu tenho eu invisto na minha família. O Saúde Não Tem Preço vai ajudar ainda mais gente a economizar com remédios e usar o seu dinheiro para outras necessidades. Procure uma farmácia da rede, aqui tem Farmácia Popular. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Ministério da Saúde, Governo Federal. Santa Cecília TV. Os melhores programas, as melhores propostas. Tudo aqui. Entrevista. Notícia e companhia. Tudo de bom. Canal Aquaviário. Morando em condomínio. Na Moral. Um toque pela vida. Direito e cidadania. Arte de viver. Fronteiras da ciência. Construindo amanhã. Santa Cecília TV, um mundo de informação e entretenimento para você. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, dia 18 de setembro, e hoje nós estamos recebendo com muito prazer o delegado seccional de Santos, Rony da Silva Oliveira, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. E agora nós vamos ver a reportagem do programa de hoje. Paulo. Chico, uma quadrilha especializada em roubo a caixas eletrônicos foi presa nesta terça-feira. Policiais militares estavam envolvidos no crime. A reportagem é de Tatiana Marques. A viatura da Corregedoria da Corporação estava pronta para levar os policiais supostamente envolvidos na quadrilha. Fique do jeito que você está. O trabalho foi feito pela DIG com o apoio do GOI, o Grupo de Operações Especiais. O que o setor de inteligência conseguiu descobrir é a participação de pelo menos 8 policiais militares aqui da Baixada Santista no esquema. Segundo os investigadores, eles eram responsáveis por dar suporte à quadrilha durante as explosões a caixas eletrônicos em toda a região. Além dos PMs pegos dentro do quartel em Praia Grande, 6 homens e 2 mulheres foram presos e um menor apreendido. E um preso em Uberlândia, que nós contamos com a parceria da Polícia Federal, que era o responsável pela vinda dos explosivos. Estão todos com a prisão temporária decretada. O envolvimento é um objeto de uma investigação desde maio. Até o momento, nós estamos levantando todo o envolvimento de cada um individualmente. Então, até o momento, no trabalho que foi feito pelo Dr. Luiz Henrique Peladig, nós temos 4 caixas eletrônicos que já atribuímos a autoria. Os suspeitos foram levados ao Palácio da Polícia em Santos. A denúncia é de que a quadrilha fazia roubos e furtos em vários caixas eletrônicos espalhados pela Baixada Santista. Um carro com placas de Praia Grande e uma moto da mesma cidade foram apreendidos na operação. Gravações telefônicas, inclusive, comprovam como era feito o esquema. Tu vai poder ficar na linha comigo, né? Ô, tranquilo. Então tá bom, então já fica no ar já. Não, nós não dá nada errado não, pode ficar firmão. Toma parte, toma. Não nada. Vai. Fica aí, fica aqui. Escutou daqui, hein? Nossa, escutaram daí? Aham. E agora, vocês vão querer sair daí? Não, vai, tá suave, ainda não caiu nada. Molhou, vambora! Bora! Não, vambora! Nós temos 4 policiais militares presos. Era o sistema que a gente conhece, de cobertura, se afastar do local
ocorrência e avisar quando a polícia era acionada para a pessoa se evadir. Muito bem, está a reportagem do Caderno Regional a respeito dessa quadrilha especializada em explosão de caixas eletrônicas que a polícia da nossa região conseguiu resolver esse problema. Uma operação muito bem planejada, não, doutor Rony? Sou como delegado seccional de Santos, responsável por diversas outras cidades aqui da nossa região. Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de participar desse programa, que é de muita importância para a região. Bom, sobre a operação, eu primeiro quero aqui publicamente cumprimentar o doutor Luiz Henrique Ribeiro Artacho, o Marcelo Canuto, que é o investigador-chefe da DIG, e todos os policiais, porque eu acompanhei essa investigação desde maio, uma investigação muito bem realizada, tanto na coleta de dados como na execução. Nós conseguimos aí prender 8 pessoas, infelizmente entre essas 8 pessoas, 4 policiais militares, e não houve nenhum ferimento, nenhuma violência. Isso significa o quê? Planejamento. Tá? É um trabalho que nós fazemos diariamente de investigação, só que é um trabalho que não é visto e não pode ser visto. Né? Um trabalho de inteligência. E apresentamos resultados, e resultados importantes, porque são crimes que colocam em risco a população. É uma explosão. Sim. Poderia ter matado aí inocentes. Então nós nos dedicamos, nós dirigimos a nossa força, é claro que temos que combater todos os crimes e contravenções, mas a nossa prioridade é combater aquilo que coloca efetivamente em risco a população. E eu dou os parabéns mais uma vez à equipe da DIG. Sem dúvida, uma ação muito bem planejada, muito bem executada e que, como se viu, um resultado extraordinário no combate à criminalidade. Muito bom. Não é a primeira vez que a DIG efetua a prisão de quadrilhas que furtam com explosão ou mesmo praticam roubos de caixas eletrônicos. E esse trabalho está continuando, tem continuidade. E em breve poderemos ter aí um outro resultado positivo. Muito bem. Gostaria de ouvir agora o professor Fernando de Maria. Bom dia, Fernando. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Chico. Bom dia, delegado. Bom dia, Paulo e telespectadores. Realmente é uma ação importante, a participação geral, e teve uma repercussão muito grande. Doutor, uma dúvida. Recentemente também houve um outro episódio também em relação de participação de policiais em jogo de bingo, né, que saiu também noticiário na coisa, e agora na caixas eletrônicas. O senhor acredita que isso, apesar de ter essa resposta, isso daí não prejudica a imagem da corporação como um todo para a população? Mesmo dando essas respostas, o senhor não acredita que, porque é muito complicado para um policial ele se deparar com um colega ao lado dele que está do outro lado do trâmite, foge um pouco da lógica, né? O senhor acredita, qual é a melhor maneira de falar assim, olha, não tem, a gente está apurando tudo, mas a gente sabe que infelizmente, como qualquer outros profissionais, mas às vezes tem alguns policiais, às vezes, que tem um enriquecimento que chama atenção, né, pelo salário, que a gente sabe que não é um salário elevado. A sua pergunta não é difícil de responder, porque o senhor já adiantou a resposta. Todas as instituições, elas são compostas de seres humanos, os seres humanos são falíveis, né? A gente lamenta, se investiga. No caso aí dessa notícia de policiais envolvidos com contravenção, o que nós temos é uma notícia, mas não há ainda sequer uma denúncia recebida. Tá? Nesse caso da Polícia Militar, as provas são mais robustas. Quase que um flagrante, né? Porque, na verdade, não é bem um flagrante. Eu acho até que é mais que um flagrante, porque você tem um histórico com vários fatos, todos com uma conexão espacial, temporal, provas que eu considero quase que irrefutáveis. Não posso detalhar quais são as provas, porque muitas vezes quando você explica como é feita a investigação, você está ensinando a destruir a investigação no futuro. Mas são provas bem robustas. Agora, a Polícia Militar, como a Polícia Civil, nós realizamos muitos trabalhos de relevância. Um
uma irregularidade ou outra, vai acontecer. Não é só na Polícia Militar. Vejam só, a contravenção. Pelo que a imprensa noticia, o maior patrocinador dos interesses da contravenção no Brasil é um promotor público, um procurador de justiça e ex-senador Demóstenes, que tem uma atividade muito importante, discursos sempre a favor da probidade, da legalidade, e decepcionou a todos. Do Carlinhos Cachoeira, né? Sim, pelo que eu ouvi, ele chamava o Carlinhos Cachoeira de chefe e perguntava, isso segundo interceptações que foram divulgadas, como ele deveria votar determinado projeto, se havia interesse em criminalizar ou descriminalizar a contravenção. Opinião pessoal, eu gostaria muito que fosse legalizado, porque eu acho que muitos problemas diminuiriam. E há um outro aspecto. Quem joga no bicho, quem vai em bingo clandestino, muitas dessas pessoas são pessoas de bem. E quando você vai fechar um bingo, e eu já fiz isso várias vezes em Praia Grande, quando trabalhei lá, inclusive com promotores públicos junto, você chega a ser criticado. E fecha hoje e abre amanhã, né? Fecha hoje e abre amanhã. E mais, hoje eles utilizam sistemas de internet. Você conseguir fazer a prova é muito difícil. É muito difícil. Então, minha opinião, legaliza, tributo alto. Ah, mas tem gente que vai perder dinheiro. O Estado não tem que ser pai de todo mundo, na minha opinião. Agora, tem gente que vai arrumar emprego, que vai pagar a escola do filho, a alimentação da família. É uma discussão, mas eu acho que você diminuiria e muito essa questão de corrupção. O Congresso Nacional deveria fazê-lo. Falando nisso, isso remete a uma pergunta que é obrigatória, doutor Rony. É o seguinte, o senhor falou em termos de legalização. E com relação, por exemplo, à questão das drogas, a descriminalização do uso de substâncias entorpecentes não tão graves como maconha, por exemplo. Ou seja, discute-se muito isso no país. Nós temos até o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que manifestou-se a favor dessa tese, entre outros. Há países onde essa experiência existe. Enfim, como é que o senhor vê essa questão? Olha, na prática, isso já ocorre. Porque não há uma punição efetiva. A lei no tratamento ao uso do entorpecente, ela é muito branda. E não entro no mérito se deve ser branda ou não. Eu acho que alguns não, a maioria dos usuários são doentes e precisam de tratamento. Sim. Mas na prática, hoje, a sensação realmente é de impunidade. Porque o que acontece? O sujeito ele está usando maconha, ele é levado à delegacia, é feito um termo circunstanciado, que é um documento, um boletim de ocorrência mais circunstanciado, mais detalhado. Depois isso é encaminhado ao juiz, o juiz vai aplicar alguma medida bem branda, às vezes até advertência, socioeducativa. E a socioeducativa é difícil. Você vai pôr um sujeito desse para ficar numa escola? Não é aconselhável. Então, às vezes ele sai da delegacia junto com o policial que o prendeu ou até antes. Então, na prática, você tem já uma autorização, entre aspas, para utilizar entorpecente. Porque se você não tem uma sanção efetiva, a sensação é de que há uma impunidade. Mas isso, de qualquer maneira, faz com que o policial tenha que deter a pessoa, levar no distrito, faz o termo circunstancial. Ou seja, tira-se também o policial da rua. Sim. Todo esse trâmite burocrático. A pauta do juiz, a pauta do juiz que cuida desse assunto, ela fica lotada com usuários. E as pessoas reclamam, falam, mas ele chega na delegacia e vai embora. Às vezes até colocam em suspeita o trabalho do policial civil, do policial militar, acham que houve alguma propina. Por quê? A situação hoje é essa. E é engraçado que eu já encontrei aí pessoas que defendem que tem que ser liberado, que o usuário é um doente, eu concordo, desde que não fume maconha na porta dele. Aí ele quer polícia, ele quer prisão, ele quer tudo. Né? É verdade. Fernando Maria.
Não, é engraçado essa situação porque a gente se depara, assim como e muitas vezes não acontece, né? A gente tem a questão de bebida também, né? De não a venda, mas assim, às vezes exageros que são cometidos, mas no caso especificamente da maconha, isso é muito interessante porque à noite, passar pela hora da praia, volta e meia, você tem essas situações, né? E assim, é um problema de saúde pública, é uma discussão ampla nesse sentido. Eu gostaria de saber, particularmente, o senhor é a favor da discriminação, particularmente, como cidadão? O senhor é a favor ou ao contrário? Não, eu sou totalmente contrário. Primeiro, eu nunca usei uma droga ilícita. Gosto de tomar meu uísque, gosto de tomar meu vinho, mas eu nunca fumei maconha. Por quê? Porque eu penso o seguinte, você não sabe qual vai ser a reação do seu organismo. E se meu organismo aceitar? E se eu gostar? E se eu me tornar um viciado? Eu posso perder tudo. A gente sabe de pessoas que perderam tudo. E se eu não gostar? Se eu passar mal? Não vou ganhar nada. Então, eu acho que é uma questão de lógica. Eu não entro em um negócio que eu não vou ganhar nada e posso perder tudo. Por isso que eu sou contra. Eu não sei qual vai ser a reação do menino, do adolescente. E também, de certa forma, é a porta de entrada para outras drogas mais pesadas. Com certeza. E aí sim colocam em risco e colocam efetivamente em risco a vida da pessoa. Você começa com a maconha, o teu organismo, isso é fisiológico, ele vai se adaptando, aí você começa a fumar não 1, mas 2, 3 cigarros de maconha, pode pular para a cocaína e chegar ao crack. E o crack destrói. E aí é o fim. O crack é visível, né? O que incomoda muito no crack é que ele é visível. Aí é o fim. Delegado, nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas eu queria deixar encaminhado para o próximo bloco uma questão a respeito do roubo e furtos de veículos na região, que é elevado. Voltamos já. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal POC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal POC News, gostoso de ler e bom de negócios. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Oito horas e 31 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. E nesta quarta-feira, 18 de setembro, nós estamos recebendo com muito prazer o delegado seccional de Santos,
Rony da Silva Oliveira e o colega jornalista professor Fernando de Maria. E agora neste bloco, delegado, eu queria começar perguntando sobre o aumento do número de furtos e roubos de veículos na nossa região. Inclusive um levantamento recente da própria Secretaria de Segurança Pública revela que a Baixada registrou até agora 1.679 roubos de veículos nos primeiros 7 meses do ano. Os números indicam uma média de 8 veículos, automóveis ou motos tomados à mão armada diariamente na região. Não é um número muito elevado, delegado? Bom, vamos fazer então uma distinção entre furto e roubo. Sim. Tá? O que é o furto? O furto é subtrair sem violência ou grave ameaça. Então você deixou seu carro estacionado, foi descansar, quando você saiu, seu carro foi retirado dali por um ladrão. Isso é furto. O que é roubo? Você está no seu carro, num sinaleiro ou parado esperando alguém, e um sujeito com emprego de violência ou grave ameaça, com um revólver, ele te obriga a sair do veículo e fica com o seu automóvel ou com sua motocicleta. Na verdade, o furto vem diminuindo, o furto de veículos, e o roubo crescendo. O que é ruim, porque, como eu disse, no furto não há violência nem grave ameaça. No roubo existe. Por que isso acontece? No passado, você furtava um veículo com ligação direta. Não havia mecanismos de segurança tão eficazes, sofisticados como atualmente. Hoje, Isso dificultou o furto. Não havia também tanto local para estacionamento como hoje. Você vai ao shopping, onde tem cinema, você tem um estacionamento. Tanto que um momento crítico era domingo, no período da noite no Gonzaga, que as pessoas iam aos cinemas, deixavam os carros na rua e às vezes ocorria um furto. E o malandro observava o cidadão entrando no cinema, sabia que ele tinha 1h30, 2 horas para trabalhar. O roubo, ele está crescendo por isso. E o roubo é muito mais perigoso. Por quê? Quem está dentro de um veículo deixa exposto o quê? A região da cabeça, pescoço. Então, qualquer reação, às vezes não é nenhuma reação, às vezes até se assusta com a abordagem, coloca em sério risco a pessoa. Risco de vida ou integridade física, uma sequela, às vezes, permanente. Nós orientamos, primeiro, as pessoas a nunca reagirem a um roubo de veículo. Tentar manter a calma. Sendo assaltada, anunciar até o que vai fazer. Olha, vou tirar o cinto de segurança. Porque muitos veículos roubados são encontrados logo após. Há um número muito grande de veículos recuperados. E aí eu faço também só uma ponderação. Eu tenho aqui, e não quero falar que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, mas são dados oficiais que ficam no site da Secretaria de Segurança Pública, ssp.sp.gov.br. 2012, em Santos, eu estou tomando Santos porque é a maior cidade da região, foram registrados 1.659 furtos e roubos de veículos. Esse número é o menor número registrado desde 2001. Nos anos anteriores, houve mais furto e roubo de veículos que em 2012. E aí eu pergunto, será que a frota não aumentou muito mais que o percentual de furto e roubo? Sim. Principalmente de motos, né? Principalmente de motos. Hoje você compra uma moto pequena com valor irrisório e muitas vezes essa moto é roubada e é furtada. Sim. São quase 2 então veículos. Não é aqui, vejam bem, o delegado seccional diz que está tudo bem. Não está tudo bem. Mas nós temos números que demonstram que houve uma redução. E, infelizmente, eu gostaria de reduzir a cada ano. Mas isso é impossível, senão a gente vai chegar uma época como viver no paraíso. Proporcionalidade. Mas proporcionalmente eu tenho certeza que a frota aumentou mais que o percentual de furto e roubo. Doutor, só uma dúvida, como é que faz o cidadão que ele está dentro de um shopping, um hipermercado, né, e a gente tem relatos e fatos, né, as redes sociais o pessoal coloca, serem ou furtados ou roubados dentro desses estabelecimentos de áreas privadas.
Isso tem aumentado muito, especialmente não só aqui em Santos, mas aqui na região, especificamente em shoppings, supermercados, que às vezes o cidadão nunca vai imaginar que vai ser assaltado dentro do... Mas o seu carro de veículo? Eu não posso te dar uma resposta porque eu não tenho essa informação, se aumentou ou não. Mas é claro que se o supermercado, se o shopping oferece um estacionamento, se é pago um serviço de depósito do veículo, ele tem responsabilidade, ele vai ter que ressarcir. E o crime, ele vai migrando. Antigamente você não via furto e explosão de caixas eletrônicos como se vê agora. Você via assalto-banco. E vai mudando a característica. Vai mudando a característica. Outro caso que tem aumentado muito é o furto, mas há uma modalidade nova que a polícia não tem como impedir. Sim. Qual é essa modalidade? É o furto no sistema bancário. Então o sujeito ele consegue ter acesso à tua conta, às vezes através de uma fraude na internet, ele obtém a tua senha, entra no sistema bancário e subtrai uma determinada quantia que joga numa conta, que é um nome frio, mas houve um furto. Como é que a polícia pode fiscalizar o sistema bancário? É uma questão que cabe aos bancos. Do próprio banco. E isso entra na nossa estatística como furto. É que o Fernando, quando coloca questões, justifica-se porque há situações em que grandes supermercados, hipermercados, que têm estacionamentos cujo acesso é liberado, muitas vezes o malandro também está lá por dentro. Sim. E aí o cidadão para o carro e daqui a pouco... Mas aí é uma questão de vigilância interna. A polícia não... Porque imagina se a gente for prestar esse tipo de segurança a cada estabelecimento comercial, o cidadão que está na rua não vai ter quem zele por ele. Sem dúvida. Não, é um problema interno. Só baseado nisso, porque foi até uma entrevista do Coronel Ricardo que ele reconhece aqui, na matéria que saiu na tribuna, reconhece os assaltos são muito frequentes. Por exemplo, ele cita até o hipermercado que diz, se estivesse falando do Extra, temos sempre registro por aqui, no caso. É o que está escrito na matéria, por isso que... Talvez pelo tamanho do supermercado. Exatamente. É uma preocupação do cidadão, que justamente nunca vai imaginar. É um supermercado que funciona... Porque assim como 24 horas. Assim como o senhor se referiu que no passado acontecia no cinema, quer dizer, da mesma maneira o malandro está no estacionamento, vê que o cidadão vai no supermercado, vai levar pelo menos uma meia hora. Então, o crime ele vai mudando e a gente tem que acompanhar essa mudança. Delegado, é uma pergunta aqui do telespectador Marcos da Aparecida, que ele coloca o seguinte: com o fechamento do tráfego na Ponte Pêncil, lá no caminho para Praia Grande, de São Vicente e Praia Grande, o tráfego está sendo desviado para a Avenida Nações Unidas em São Vicente, embora ele diz mesmo, embora não seja de competência da Polícia Civil, existe algum plano para aumentar a segurança ali no local? Fernando, aliás, até sobre esse assunto, foi até objeto do meu texto dessa semana, que até popularmente essa região ali de São Vicente está sendo chamada faixa de Gaza, que é uma área, obviamente, do Oriente Médio, uma área complicadíssima, né, politicamente. E aí eu fui analisar o último dado, mês de julho, não sei se agora já tem os dados de agosto, mas efetivamente em São Vicente, coincidentemente ou não, aumentaram os roubos em 28% e os furtos em 29%. Não sei se tem alguma relação direta com o fechamento da Ponte Pêncil, mas chamou a atenção eu comparando o mês de julho do ano passado com julho desse ano, que são os últimos dados. É claro que você precisa ter... Foi só uma pincelada aí nesse sentido, e talvez tenha uma relação aí, que tanto é que está sendo chamado de faixas de Gaza lá, pela população ali, pelo risco que tem. Como enfrentar isso, delegado? Então, como é que é o nome do rapaz que fez a pergunta? O Marcos da Aparecida. Então, ele tem uma noção boa, ele sabe que o policiamento preventivo é da Polícia Militar. O que nós pedimos às pessoas que são vítimas de roubo, o furto nem sempre ela conhece o autor, né? Às vezes pode até furtar na frente e sair correndo, mas o furto é mais difícil. Que compareçam à delegacia e tentem, porque nem sempre a pessoa consegue, identificar o autor através de fotografia para a gente ter como iniciar a investigação. Não vou falar em São Vicente agora, mas recentemente em Vicente de Carvalho nós tivemos uma onda de assaltos. O doutor Josias do 2º DP, a questão de 10 dias, prendeu 6 a 8 assaltantes, incluindo adolescentes. E houve já uma queda muito grande na criminalidade. Ou seja, desbaratar uma quadrilha... Mas para ele chegar a essas pessoas, ele teve o quê? Ele teve que ter um mínimo de indício. Esse mínimo de indício é o reconhecimento.
A pessoa tem medo, claro, a gente reconhece que existe um temor natural, mas nós iremos preservar a identidade dela. Isso faz parte também da cidadania. Sim. Não adianta você cobrar de um setor público uma providência quando você, podendo, não dá a sua cota de auxílio. O senhor calcula que esses números, por exemplo, o senhor comentou, muita gente não vai à delegacia para prestar queixa. Isso até é ruim, porque às vezes pode estar tendo uma quantidade de assaltos numa determinada região, mas se as pessoas não comunicam isso, isso acaba prejudicando até o trabalho, no caso da polícia. O senhor acredita que os números, né, esses números são 2 vezes, 3 vezes maior na prática do que está acontecendo? O senhor tem ideia? Não. O senhor acha que é... Eu acho que o número de furto e roubo de veículo é um número, em regra, exato. Homicídio, exato. Exatamente. Furto e roubo de veículo, homicídio, exato. Agora, roubo pode ocorrer. Furto pode ocorrer. Mas também, às vezes nós percebemos, e não podemos afirmar, que pode ser uma fraude. O sujeito perdeu o celular ou deixou o celular cair na água, mas ele tem um seguro. Ele vai e quer fazer um boletim de ocorrência de roubo, de furto. É curioso, por exemplo, um exemplo, eu cheguei a atender umas 3 ocorrências de senhoras que chegavam na delegacia e falaram que foram abordadas, foram levadas ao banco, mediante ameaça de um revólver, entraram no banco, sacaram dinheiro. Você olhar e falava assim, então vamos até o banco, deve ter filmagem. Elas começavam a chorar porque caíram no conto do bilhete e tinham vergonha de contar para o marido. Então, às vezes, a gente também é enganado. Então, se há aquele número que não é comunicado, há casos em que você não pode falar, não houve roubo, mas você duvida também. Agora, delegado, a Polícia Civil está atuando, a polícia de modo geral, até, inclusive com ações cortando, até muitas vezes na própria carne, enfim, está trabalhando, mas há sem dúvida nenhuma a falta de pessoal. E além da falta de pessoal, há muitos anos não se faz concurso público na Polícia Civil, por exemplo. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Não, nem um pouco. Tanto que há um movimento previsto para amanhã, uma marcha de protesto de policiais, de integrantes da Polícia Civil, exatamente por melhores salários, melhores condições de trabalho. E essa é uma realidade hoje da Polícia Civil no estado de São Paulo. Inclusive, há levantamentos mostrando que os policiais civis de São Paulo são aqueles que estão entre os que ganham menos em todo o país, sobretudo delegados de polícia. Como é que o senhor, da cúpula da Polícia Civil, como delegado seccional, recebe esse tipo de movimento? O senhor considera justo esse movimento? Bom, primeiro, vamos falar sobre a carência de funcionários. Há 10 anos, talvez um pouco mais, não há concurso para escrivão de polícia. 10 anos? Para a seccional de Santos. 10 anos, sim? 10 anos. Não. Ontem eu ainda em uma correção conversei com uma escrivã do último concurso. E em 10 anos, você perde funcionário por morte, exoneração, quando ele pede desligamento, sim, demissão, doença, quando ele é punido, e aposentadoria. Então nós temos uma redução do quadro significativa. Nós temos hoje... Você precisaria de quantos escrivães, por exemplo? Só para ter uma noção. Então, aí tem um outro problema. Nós temos hoje aproximadamente 150 funcionários que recebem o abono permanência. O que é abono permanência? Você deixa de pagar a contribuição para continuar trabalhando. Então, há um acréscimo no seu salário. Sim. Ou melhor, não há um decréscimo no teu salário. São 150 funcionários que a qualquer momento podem se aposentar. Mas isso é um caos, né? Está empurrando. Então, eu tenho 6 cidades. 6 cidades que eu trabalho com esse número aqui, e todo mundo fala, aumentou, cresceu, ou diminuiu. Só que se esquecem que Praia Grande tem 300 mil, 250 mil habitantes, de segunda a quinta. Sexta, sábado e domingo, tem 700, 800, 1 milhão. Eu tenho uma população flutuante muito grande. Tanto é verdade que a cada ano é a chamada Operação Verão. Policiais militares reforçam os batalhões da região. Civis hoje, pouquíssimos, porque não se paga a diária. Então o sujeito é obrigado a sair da sua região,
vem trabalhar aqui, e é um decreto que diz o seguinte: quando a administração fornece alimentação e alojamento, não se paga diária. É feito convênio com os municípios fornecem alimentação e alojamento. Aí o sujeito deixa de passar as férias, o Natal, o Ano Novo com a família na casa dele, vem, divide um quarto com 4 pessoas que às vezes não conhece e não recebe diária. Logo ele não se inscreve. Não é possível. Então, veja bem, não estou aqui levantando bandeira, eu estou falando a situação que nós enfrentamos. Constatação, é diferente. Isso também é algo parecido, eu não sei se é o caso da Operação Delegada, que a Polícia Civil, ela não faz parte da Operação Delegada, ou ela faz parte desse projeto? Por enquanto não, por enquanto Isso não cria uma diferença muito grande entre a PM e a Polícia Civil? Porque alguns cidadãos que são da Polícia Militar recebem, teoricamente, em várias cidades do interior de São Paulo, inclusive Santos, assinou recentemente. E eu percebo assim que a Polícia Civil, pelo que eu li a legislação, não tem absolutamente nada. É isso mesmo? Mas olha, delegado, sobre a Operação Delegado, o senhor responde no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Santa Cecília TV. Os melhores programas, as melhores propostas. Tudo aqui. Esporte. Baixada Esporte. Esporte por Esporte. Meninos da Vila. Santa Cecília TV. Um mundo de informação e entretenimento para você. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, dia 18 de setembro, e hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o delegado seccional de Santos, Rony da Silva Oliveira, e o colega jornalista, professor Fernando de Maria, que no bloco anterior fez uma pergunta sobre a Operação Delegada. Por que a Polícia Civil não participa também da Operação Delegada, apenas a Polícia Militar? E também eu acrescentaria, delegado, para que o senhor pudesse responder as duas vezes, uma colocação também do Uriel Vilas Boas. Muito obrigado, Uriel, pela sua participação aqui no nosso Jornal em Foque, a respeito do baixo nível salarial dos policiais, que é um problema, motivo inclusive de reivindicação da categoria, com operações chamadas de blackout, onde há uma paralisação durante algumas horas do dia por parte dos policiais civis, buscando uma melhor remuneração, o que é uma reivindicação muito justa, não apenas para os investigadores e escrivães, mas também para os delegados de polícia. Delegado Rony. Bom, primeiro a Operação Delegada, ela é feita atualmente com a Polícia Militar. Recentemente eu vi um projeto de lei sendo aprovado que autorizava o policial militar a executar esse serviço para a prefeitura. Por quê? Porque pela lei orgânica da Polícia Civil e o regimento da Polícia Militar, o policial civil, ele trabalha em regime de exclusividade. Ele não pode ter uma outra atividade. Então, houve essa autorização legislativa estadual, porque a Constituição ela tem uma norma que proíbe a acumulação de funções e cargos, é uma norma constitucional,
que autorizou o policial militar a prestar o serviço na chamada Operação Delegado. Posso estar equivocado, mas eu acredito que não há nenhuma autorização legislativa para o policial civil. Pode haver questionamento depois, futuro, em relação a isso. Hoje a situação, se persistir se não houve nenhuma alteração em relação à Polícia Civil, é o seguinte: o policial militar pode ter uma atividade que lhe dê um acréscimo salarial. O policial civil não. Se é justo ou não, como eu ocupo um cargo de direção, eu deixo a resposta para os telespectadores. Sim. Agora, de qualquer forma, há esse movimento da Operação Blackout. Isso está prejudicando a atividade, delegado, do policial de modo geral? O que é a Operação Blackout? Você, por um determinado período, deixa de registrar ocorrências, exceto aquelas ocorrências de maior gravidade, um flagrante. Um homicídio, enfim. Um homicídio, um flagrante, enfim. É claro que prejudica. E é claro também que o policial civil, o bom policial civil, não quer fazer greve. O policial civil, ele gosta de efetuar a prisão. Ontem, o clima no Palácio era de euforia, porque foi uma operação, depois de 6 meses de investigação, com total sucesso. Então, o policial civil, quando ele chega a um estágio desse, é porque outras tratativas mas também geraram um resultado positivo. Mas também precisa ganhar melhor, né, delegado? Porque hoje em dia os policiais ganham muito mal. Essa é uma realidade. Um salário hoje, por exemplo, de um escrivão, de um delegado, só para o cidadão ter uma noção telespectador. Eu vou me restringir a mais a delegado, porque eu tenho os dados mais precisos. Eu convido as pessoas a entrarem no site da Associação dos Delegados de Polícia de São Paulo. Ali tem uma tabela, e eu tenho ela aqui em mãos, dos vencimentos dos delegados em todos os estados da federação. São Paulo, hoje é o antepenúltimo, mas já há alterações também. Em outros estados ele vai ser o penúltimo ou último. Quer dizer, o último salário na escala do país... Segundo o governador... É o Z4, do salário é o Z4. Segundo o governador, é a melhor... Zona de rebaixamento. Estamos na zona de rebaixamento. É a melhor polícia do Brasil. Aí nós estamos no estado mais rico e é o pior salário do Brasil. Isso não é campanha. Eu não estou aqui apoiando a greve ou também criticando a greve. Eu acho que isso é fato. Quanto ganha hoje um delegado em início de carreira? 7 mil... Deixa eu ver aqui. São Paulo, pela tabela, R$ 7.207. Olha, é um bom salário, não é um bom salário. Ministério Público, ontem um jornal da região noticiou, cargo de analista de promotor, R$ 7.700. Eu pergunto, será que esse analista vai ter a responsabilidade de prender alguém em flagrante e depois ter que responder um habeas corpus se está correto ou não? Será que ele vai ter que entrar numa casa às 6 da manhã de um marginal perigoso? Será que ele vai trabalhar sábado, domingo, no período noturno, responder mandado de segurança? Colocar a vida em risco Colocar a vida em risco, sem nenhum demérito. A Defensoria Pública, uma carreira nova no Estado, é uma ramificação da Procuradoria do Estado. Tanto o defensor, como o procurador, como o promotor, como o juiz, fizeram a mesma faculdade que um delegado de polícia. Um defensor ganha bem mais. Então, enquanto um delegado passa um plantão noturno, se expondo a risco, indo a local de crime, entrando em favela, elaborando um auto de prisão em flagrante, o defensor, no período da manhã, entra no fórum com um requerimento de 3 laudas pedindo a liberação do criminoso. Então, quando você percebe que quem pede para liberar o criminoso é valorizado e quem prende não, é natural que haja um descontentamento. Até nesse aspecto, né, o Código Penal tem algumas questões, o cidadão não percebe muito, né, que tantas hoje inclusive o julgamento do mensalão hoje enfim, à tarde. Tudo vai parar o país. Parar o país, a TV Justiça transmitindo tudo, o voto de Minerva. Enfim, para o cidadão comum ele entender, o bandido foi preso, a polícia fez o trabalho,
Aí passa-se algumas semanas ou alguns dias, o cidadão às vezes está solto por uma série de questões, porque tem um bom advogado às vezes, nesse aspecto. Isso também não frustra um pouco o trabalho da polícia, assim? A estrutura não está complicada nesse aspecto? Então, hoje, quando você encaminha um flagrante para o juiz, a última opção do juiz, a última, é manter o autuado preso. Ele tem que estudar todas as formas de colocar aquela pessoa em liberdade, mediante fiança, obrigação de não frequentar determinados lugares, mas a última opção é a prisão. Isso é bom? Eu acho que não. No Brasil, eu acho que se valoriza muito quem errou. Um exemplo, os pátios estão superlotados, os veículos estão se deteriorando, o solo está sendo contaminado por bateria, por óleo e tal. O sujeito tem um carro apreendido, porque não pagou IPVA, não pagou multa, ele tem 90 dias para retirar o veículo. Aí depois desse procedimento é que pode ser feito o leilão. 15 dias é mais do que suficiente. E até melhor para ele, porque você vai leiloar um veículo com 15 dias, ele tem um valor. Claro. Com 90, exposto ao tempo, ao sereno, ele tem outro. E olha, se for em 90, porque acho que é muito mais. Não, muito mais. 90 dias é o prazo muito mínimo, mais. Né? Então você faz assim, você pega o dinheiro, deposita, paga tributo, IPVA, paga tarifas e o restante devolve para ele. Mas aqui não, aqui o sujeito quanto mais erra, mais valorizado é. Né? Nós somos paternalistas. E, ao mesmo tempo, cobramos das autoridades rigor. Então, é um antagonismo que complica tudo. É a mesma história. Claro que há todo um aspecto técnico que tem que ser considerado, a chamada tecnicalidade judiciária, mas o julgamento que o Fernando fez referência, que hoje à tarde acontece no Supremo Tribunal Federal, do mensalão, com o voto de Minerva, do decano do Supremo, ministro Celso de Mello, se, como diz a imprensa, como especula a imprensa, caminha no sentido de aceitar os embargos infringentes, quer dizer, para a população, isso vai significar o seguinte: acabou em pizza. Pesquisa da Folha de São Paulo diz hoje, a população não quer essa decisão. Mas é provável que essa decisão aconteça. Sim. Pelo menos dizem os especialistas. Pela tecnicalidade, digamos assim. Ele declarou, antecipou esse voto. O cidadão comum vai para a cadeia. Agora... No início do julgamento, mas sem ter noção do que iria acontecer. Ele falou isso. Você vê, falando em se valorizar o errado. Outro dia eu recebi em torno... Eu acho que eu não vou me equivocar, eu fiquei espantado, mas eu recebi em torno de 15 mil preservativos para distribuir para as cadeias. 15 mil preservativos. Eu não sei, aqui eu sou contra a relação sexual de preso. Eu acho que o sujeito está preso, ele tem que ser castigado também e reeducado. Eu acho que, porque a viúva não tem relação sexual com o marido que foi assassinado. Então a gente tem que partir para um sistema que você errou, você vai pagar. Porque o sujeito tem que ir na cadeia, ele tem que ter visita íntima, ele tem que ter preservativo, ele tem que... E educação mesmo, ele não recebe, ele só recebe mimo. E reinserção social, trabalho, é fundamental. Reinserção social não acontece, ou acontece muito pouco no Brasil. Delegado Rony, nós teríamos muito mais a conversar, mas já sabe, nós somos limitados pelo tempo e chegamos ao final. Gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Jornal em Foque. Muito obrigado. Eu que agradeço. Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Fernando de Maria, como comentarista do nosso Jornal em Foque. Eu queria agradecer a todos, especialmente a Paula, a equipe, e particularmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência e pelo carinho. E lembro que hoje, 17h05 da tarde, teremos a reprise deste programa aqui pela Santa Cecília TV. Amanhã estaremos de volta, 8h05, em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até mais. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews,
o jornal gostoso de ler e bom de negócios.